Graça e paz, irmãos. Bom saber que Deus cuida da gente. Ele realmente faz isso. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1. Atos 1, 3, 8, dando continuidade à nossa série de Pentecostes, celebrando o nascimento da igreja, relembrando, que aconteceu depois de terem vencido a ansiedade da espera, depois de terem sido imersos no Espírito Santo, e agora nós vamos ver um outro nível, um outro momento dessa celebração da vida e nascimento da igreja. Então, Atos 1, 3, 8. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês receberão ou serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Oremos uma vez mais. Pai, obrigado por estarmos aqui, por esse dia lindo, pelo calor gostoso. Muito obrigado. Dá-nos agora da tua graça, do teu Espírito que está conosco, que ele possa abrir as nossas mentes e nos ajudar a entender o seu recado para esta noite, para as nossas vidas, para o nosso crescimento, para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Se você percebeu, nós falamos primeiro sobre essa palavrinha, esperem em Jerusalém, batizados com Espírito, e hoje poder. Poder que eu chamei aqui nessa série, nessa parte 3, de ter poder é dar fruto. No mundo que a gente vive, na verdade, desde os primórdios da humanidade, a gente sabe que a luta pelo poder foi algo contínuo. Nunca parou a luta pelo poder na vida. Todo mundo luta pelo poder querendo uma condição melhor. Nós queremos poder, então, para expressar, número 1, quem e o que somos. Vou repetir, nós queremos poder para expressar quem e o que somos. Nós queremos poder para poder determinar o caminho que nós gostaríamos de seguir. Porque quem tem poder consegue decidir para onde vai. Quem não tem poder não decide o que vai fazer da sua vida. Alguém com poder pode ter, então, uma amplitude maior sobre decisões seguras, não decisões equivocadas. Nós queremos poder porque poder gera status, não é? Poder gera status. Quem tem poder está numa outra classe, numa outra categoria, se sente de uma forma diferente. Queremos poder para mandar mais e obedecermos menos. Porque é mais legal mandar do que obedecer. Muito mais legal. Nas empresas, nas fábricas, nós vemos isso, no mundo corporativo, nos escritórios, o desespero de gente. Tentando manter as suas performances, o seu trabalho bem feito. Por quê? Porque eu não posso perder o mínimo de poder que eu tenho aqui. Talvez o poder de mero empregado, talvez o poder de um alto executivo. E se for um alto executivo, a situação é pior ainda. Porque é todo mundo querendo puxar o tapete para ver quem cai, para quem entra no poder naquele lugar mais alto. E assim acontece. Poder também tem sido, principalmente nessa semana, os desejos das multidões que protestaram lá no Brasil. Todo mundo que foi para as ruas, todo mundo que tem ido para as ruas, quer, no mínimo, usufruir de um poder para dizer para o governo: o negócio não está legal, dá para fazer alguma coisa? Poder de protesto. Poder de dizer: olha, seria legal menos roubalheira. Eu não sei como você está se sentindo com isso, mas acho que eu nunca me senti tão triste diante de uma Copa do Mundo. Geralmente todo mundo se sente feliz, Nos anos anteriores foi assim, mas esse ano eu não tenho um pingo de felicidade quando penso em Copa. Nem vou assistir, é óbvio, mas triste por ver a roubalheira infeliz que aconteceu lá. A nação brasileira, então, sofre por não ter poder
que resulte em mudança. Porque se o poder do protesto resultasse em mudança, seria maravilhoso, não seria? Você vai, briga, reclama, alguma coisa acontece, valeu a pena. Mas infelizmente o que tem acontecido é que você vai, reclama e nada acontece. E os anos passam e parece que fica pior. Eu já falei essa frase há muito tempo aqui atrás, mas vale a pena sempre lembrar, porque quando eu falo de poder, eu não consigo deixar de pensar nessa máxima que o autor do Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores escreveu na sua música mais conhecida como Caminhando, né? O Caminhando e Cantando. Geraldo Vandré disse assim: protesto é coisa de quem não tem poder. Protesto é coisa de quem não tem poder, porque quem tem poder não quer sair da sua zona de conforto para usar o poder que tem para arrumar uma situação. Então, a maioria que protesta é porque não pode realmente fazer nada. E ontem, para você ter uma ideia, quando eu postava essas notícias do que estão acontecendo lá com a Marianne, quem viu a minha campanha para salvar essa mulher, quem não está sabendo, a mulher que está lá, a sudanesa, lá no Sudão, presa, com um filhinho de colo, o nome dele é Martin, recebi o nome dele ontem também, 20 meses, grávida de 8 meses, presa, porque não quer afirmar a sua fé no islamismo. Presa porque ela, por ter mesmo sido, cresceu como cristã, agora, do dia para o outro, a cúpula, o poder, o governo, decidiu dizer assim: não, você é filha de muçulmano, então você é muçulmana. Logo, você casou com um cristão, então você é adúltera, você é apóstata, você é tudo, você está com essa sentença de morte declarada, provavelmente enforcamento. Se você não renegar sua fé nesse Cristo, você vai ser enforcada. Uma mulher com um bebê no colo de 20 meses. É desesperador, né? E por que eu estou trazendo esse ponto? Porque muita gente que tem poder para mexer com coisa dessa natureza não faz nada. No mundo político é assim, né? Eu não vou, o poder pode causar um dano ainda maior, pode causar uma situação ainda pior. Porque quem tem poder prefere ficar na sua zona de conforto, prefere manter a sua estabilidade. Quando os discípulos então de Jesus ouviram Jesus dizer o seguinte: olha, esperem, permaneçam em Jerusalém, eu vou batizá-los, legal, e vocês receberão poder. Eu queria te perguntar, o que você acha que eles pensaram? Porque eles ouviram isso. Vocês permaneçam, orem, comunhão, eu vou derramar o poder, Deus vai mandar o Espírito e vocês receberão poder. Responda para quem está do teu lado, o que você acha que eles pensaram quando eles ouviram essa promessa? Vocês vão receber poder. Vamos lá, tenta. No mínimo, tenta imaginar, o que você pensaria se ouvisse isso de Jesus? Vai receber poder daqui a pouquinho. Vai lá. Você que nos assiste pela internet, pense da mesma forma. Você ouvisse essa promessa de Jesus, você vai receber poder. O que você imaginaria que esse poder seria, o que ele resultaria? Vai lá, barulho santo, vai falando, vai pensando, põe para fora. É interessante pensar nisso, né? É interessante. Porque eles estavam vivendo sob ocupação romana, o homem do poder era César. Se você estivesse, os discípulos que eram da Galileia, os pescadores, estavam sob a guarda ou governo de Herodes. Então você tinha Herodes como símbolo de poder, você tinha Pilatos como símbolo de poder na Judéia, você tinha César como poder do Império Romano. Esse era o poder de execução. Esses eram os templates que eles tinham na época. Quando eles ouviram isso, então, presta muita atenção nisso. A palavra aí é dunamis no grego, e esse poder fala de uma habilidade. Fala de uma habilidade não para não fazer nada ou para um dom específico, mas uma habilidade para realizar muitas coisas. Uma habilidade para ter uma boa performance.
uma habilidade que vinha do Senhor. Isso que está ali implícito na linguagem usada por Jesus. Vocês vão receber um poder, é uma habilidade, é uma força que vem do Senhor para um propósito que está conectado com os propósitos dele. Não é uma habilidade, simplesmente um dom para você fazer isso ou aquilo, mas uma habilidade para você ouvir dele, conectado com ele e realizar. Então eles entenderam que era algo sobrenatural vindo de Deus. Eles entenderam que o resultado dessa manifestação, desse poder, teria consequências, porque se Deus fala, eu vou te dar habilidade para executar aquilo que eu quero, é óbvio que você pensa nas consequências, vai ter então um resultado. Por que Deus daria uma habilidade para você se não tivesse resultado nenhum? Jamais ele faria isso. E esse poder traz então consigo consequências, grave essa palavra, poder traz consequências. E esse poder, então, tem duas esferas. A primeira ela pode ser manifesta através de ferramentas, dons. Ok? Tudo aquilo que Paulo falou, deixou bem claro ali para o pessoal de Corinto, explicando sobre os dons, ferramentas. A segunda esfera desse poder são as consequências do poder, que, guarda essa palavra na sua cabeça, que autentica se eu ou você, ou eles no passado, receberam poder ou não. Eu não disse que tem uma consequência? Você e eu recebemos uma habilidade para uma consequência. Segundo nível, existe uma esfera desse poder que são dons, ferramentas, capacitações. Para que você usa uma ferramenta? Porque para martelar com a mão é mais difícil, você usa o martelo, fica mais fácil. Para cortar na unha é impossível, mas com serrote você corta. Uma ferramenta, então, que possibilita um resultado melhor. Essa é uma esfera. Vamos ser falado em outras sessões sobre ela. A segunda os resultados de tudo aquilo desse poder que está em mim, já que eu disse que são habilidades múltiplas, de acordo com a vontade de Deus, elas são percebidas ou autenticadas pelos resultados. Em outras palavras, o fruto. E é sobre isso que hoje eu quero trabalhar com a gente junto aqui. Os frutos, as consequências, frutos. Aquilo que o poder faz na gente, aquilo que o poder deve fazer, muito mais do que as ferramentas, mas o fruto. E é óbvio que não dá para pensar em fruto do Espírito sem pensar em Gálatas. É óbvio que não dá para pensar em fruto do Espírito sem pensar naquela lista maravilhosa. Quem foi com a gente naquele acampamento, que eu passei o acampamento inteiro falando sobre isso? Não, Abel estava, Tiago, né? Nós tivemos um acampamento que eu falei sobre isso bastante. E lembre-se que então nós temos duas pontes aí. Primeira a Bíblia diz lá em Gálatas que as obras da carne são blá, 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 blá. Mas o fruto do Espírito, singular, o fruto do Espírito. E aí começa uma lista. Em outras palavras, ou nós temos o pacote completo, ou nós não temos o fruto do Espírito. Temos talvez metade do fruto, 1/3 do fruto, 1/4 do fruto, 1/5 e assim por diante. O fruto do Espírito quem lembra de cor eles? Porque você precisa saber de cor isso. Qual primeiro? Amor. Eu fiz até uma música na época. Lembra disso? Gálatas 5:22 nos ensina os frutos do Espírito. Contra essas coisas não há lei. Amor, alegria, paz, paciência. Amor, alegria, paz, paciência. Vai lá, segue falando. Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. A música diz exatamente nessa ordem: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E se vivemos nisso, não há nada contra a gente. Então, se ter poder é dar fruto, presta atenção, se ter poder é dar fruto, ou se o fruto autentica, se recebemos o poder, nós precisamos dessas 9 qualidades. E aí são essas 9 qualidades que eu quero pensar com você. Porque um dia a nossa espera por significado acabou, o Senhor derramou o Consolador, nós recebemos o poder, então nós precisamos ver a autenticação de tudo isso. Vamos lá. Se eu fosse você, eu anotaria isso. Se eu fosse você, eu prestaria atenção. Porque a gente ouve muito falar sobre esse fruto do Espírito, mas fica pouco na cabeça.
Amor. Amor. Nós entendemos sobre amor no discurso bíblico como a maior demonstração que nós precisamos ter diante de Deus e diante do nosso próximo. Lembre-se que a Bíblia deixa bem claro que o primeiro mandamento mais importante é amar a Deus. De tudo da Bíblia, se você quiser, a máxima maior da Bíblia é amarás o teu Deus. Segundo, de novo, amor, amarás o teu próximo. E coloca um nível, como você ama você mesmo. Então, o primeiro ponto, a primeira base de amor que a gente tem é algo, é um sentimento que eu tenho que dar para Deus e eu tenho que dar para o meu próximo. Eu tenho que dar para Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, e eu tenho que dar para o Lázaro como eu amo a eu mesmo. Presta bem atenção nisso. Essa foi a resposta de Jesus. Então, amar é dar, e não há amor sem doação. Não há amor sem doação de algo. E quando eu dou algo para você, quem confirma que eu dei? Quem? Quem recebeu. Porque eu posso dizer, ao pensar, eu dei para o Adonis algo, mas eu não dei. O Adonis fala, André, você nunca me deu nada. Agora, se eu dei para a Cíntia, eu dei para você, não Cíntia fala, deu realmente. Então, ela confirma a minha doação. Amar, então, precisa da confirmação de quem recebe. Porque, às vezes, nós achamos que nós demos, que nós doamos, que nós fizemos, e não há o eco do outro lado. Não há o toque recebido do outro lado. Por que tem muita criança que fala assim, olha, eu vivi uma infância, depois que cresce, eu vivi uma infância terrível na minha casa, eu não senti amor, tal. Aí você vai falar com os pais, eu sempre amei você, eu sempre amei meus filhos, sempre fiz tudo para os meus filhos. Aí você fala, temos um impasse, legal, vamos resolver esse impasse. Criança, ou que já está adulto, por que você não recebia o amor de seus pais? Seus pais falaram que te amavam. Meu pai me amava, meu pai nunca estava em casa. Meu pai nunca estava em casa, ele estava na rua 24 horas, era uma luta. E quando ele estava em casa, ele falava para a mulher, cuida dessas crianças que eu não quero conversar com elas, estou cansado. Aí você vai para o pai e fala, olha, a sua criança que agora é adulta e está lá no consultório terapêutico, disse que você não gastava tempo. Aí a resposta dele vai ser, mas é claro que eu estava demonstrando o meu amor, eu estava trabalhando para pagar as contas. Estava trabalhando para pôr comida em casa. Mas na cabeça do filho ficou o quê? Eu não quero saber das contas, eu queria saber do meu pai junto comigo. Camila falou uma coisa essa semana que eu achei assim bárbaro, né? Falou para a Cecília. Ela acordou de manhã, você vai trabalhar, você vai sair hoje e voltar à noite? Eu falei, vou, quarta-feira, né? Aí ela falou para a Cecília, poxa, eu queria que o papai trabalhasse só em casa no computador. Por que isso? Para poder ter acesso. Porque para ela não adianta eu falar, se o papai não trabalhar lá, não vou comprar o vídeo do Harry Potter que você quer, não vou ter dinheiro. Cabeça dela, o que importa é quanto que eu estou presente, dando o meu amor, e ela sentindo o meu amor ali, face a face. E não no final do mês que o dinheiro foi lá, que teve comida e que teve sorvete de pudim, que é a neura da criança. Vai ter sorvete hoje, né? Então, amor precisa, para saber que eu estou vivendo este poder do amor, eu preciso da autenticação de quem recebe. E tem duas esferas. A primeira é, como é que Deus recebe o amor que nós damos para Ele? É só você com Ele. Como que você olha para Deus e fala, eu tenho certeza que Deus tem recebido o meu amor. Se o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está recebendo o meu amor. Gente, nós podemos dizer isso? Eu tenho certeza que Deus está recebendo, sentindo o meu amor. Ele me autentica. Segundo, as pessoas que estão ao meu redor, elas são minha segunda autenticação. Elas recebem meu amor, elas sentem meu amor, inclusive os meus inimigos. Inclusive aqueles que eu tenho sérios problemas, eles também autenticam que eu manifesto o meu amor. Quem tem poder tem esse nível de amor. Então é muito mais que simplesmente dizer, vamos amar todo mundo, vamos viver em paz. É muito mais que isso. Porque o amor é autenticado por quem recebe e não por quem falou que ama ou que amou. Segundo, alegria. Alegria é a manifestação, a gente sabe, das emoções que a gente sente, né? Dessa
consciência de poder rir por alguma coisa que faz sentido ou não faz sentido. A gente ri por coisas que faz sentido, por coisas que não tem pé e cabimento, mas é engraçado, nós rimos. Mas a alegria no conceito bíblico está conectada com a consciência não do que faz sentido ou do que não faz sentido, não do que é engraçado ou que é absurdo e nos faz rir, mas a alegria no contexto bíblico está relacionado com a consciência do que nós recebemos de Deus. E então podemos ser alegres. Muitas coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Lembre-se quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, que maravilha, estamos no fogo do Espírito. Jesus, depois, olha que caiu esse poder, a sua autoridade sobre nós, que disse para a gente: vão aí 2 a 2, começa a pregar que vai dar certo. Jesus, o maligno agora, os espíritos demoníacos nos obedecem. Jesus, nós estamos fazendo sessões de descarrego, de exorcismo, está tudo dando certo, esse poder é verdadeiro. Jesus olha para eles e falou que negativo, negócio seguinte, número 1, olha a resposta de Jesus. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Preste atenção, os 72. Esses não eram nem os discípulos do Inner Circle, os 12. Eram um grupinho maior. Jesus está dando certo. Os capetas não estão resistindo. A resposta, e nós estamos felizes, estamos alegres. Jesus responde eles da seguinte forma: vocês estão falando que tem poder então. Sabe qual é a minha resposta? Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Não se gloriem nesse poder. Não fiquem felizes que esse negócio está acontecendo, que senão daqui a pouco isso vai virar um show na tua vida. Como virou em muito da televisão por aí. O show do demônio expulsado, expulso. Você vai gostar desse negócio, você vai, olha, agora eu quero expulsar demônio. Todo mundo é endemoniado. Teve uma época no Brasil que eu vivia lá que todo mundo era endemoniado. Você faltava na igreja 3 vezes, deve estar endemoniado. Era conversa de bastidor. O cara não podia estar doente. Está doente é demônio. Está endemoniado. Está doente, está endemoniado também. Qualquer coisa era demônio. Jesus responde para eles o seguinte: sim, eu lhes dei autoridade para pisar cobra, escorpião, eu dei poder para vocês mesmo, é poder mesmo, eu dei. Só que a alegria de vocês não pode jamais estar nisso. A alegria de vocês não pode estar no exercício do poder que eu dei, porque a alegria do exercício no poder que eu dei gera gente orgulhosa, e gente orgulhosa troca os pés pelas mãos e começa a perder o chão, e então, por isso que a resposta dele: olha, eu vi Satanás cair do céu. Aí essa parte a gente não entende muito, né? Qual foi o nível de poder ali que Satanás tinha, que de repente ele não se contentou com ele, querendo mais, teve que cair do céu nas palavras de Jesus. Teve que se tornar um anjo caído nas palavras de Jesus. Aí Jesus define a alegria. Alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Alegrem-se porque esse é o nosso ponto de alegria. Essa é a nossa base, é o fundamento da nossa alegria. Porque se você fechar os olhos agora, como fechou lá o Jair Rodrigues, se você fechar os seus olhos agora, você continua. Esse é o grande ponto da alegria. Não é nada mais do que isso. Então eu não posso dar risada? Pode lá dar risada, pode assistir o Porta Estreita, pode assistir o que você quiser, dê risada. Também dou risada, legal. É melhor ser alegre do que triste, já dizia a poesia, porque a alegria é a melhor coisa que existe. E eu acho que sim, a alegria que é a consciência do que a gente tem uma vida eterna, de que a gente ganhou salvação. Se isso é complicado demais, é só você pensar no contrário. Tem como ser alegre sabendo que você vai morrer e viver uma condenação eterna? Tem como viver feliz, falando: eu tenho tudo, tenho grana, tenho vida, eu faço o que eu quiser, vidão, viajo, compro, gasto, mas eu não sei para onde eu vou.
Um negócio sério. Então, alegria que é poder, ou quem tem poder tem alegria. Essa alegria tem que ser a consciência do que nós ganhamos de Jesus, de onde nós vamos, para onde vamos. Quem tem poder tem alegria. Terceiro, paz. Poder para ser no consciente coletivo. Paz é poder para se manter na nossa mente. Paz é algo que tem que haver e tem que perdurar na gente com a agenda cheia, no caos. Paz é aquilo que tem que dirigir minha vida, que tem que controlar tudo na minha vida, que eu posso estar na maior angústia, mas que essa tranquilidade, essa serenidade repousa dentro de mim. Paz não é algo que a gente mede quando tudo está bem. Eu vou repetir. Paz não é autenticado ou medido quando tudo está bem. Você fala, estou na maior paz. Paz não é aquele sentimento que a gente tem quando está de holiday. Você fala, uau, na piscina para o restaurante, restaurante para a piscina, aquela vida dura. Não é assim que a gente mede paz. A gente entende paz quando diante de toda a loucura da vida, diante do vale, você olha para dentro de si e percebe que há aquela serenidade imutável. Ela não muda. Ela não é tocada, ela te preserva. A paz é o silêncio da alma que repousa tranquila, mesmo quando essa alma passa pelo caos ou cataclisma da vida. Essa é paz. Fora isso, é descanso, é férias, é curtir o resultado do trabalho. Juntou dinheiro, guardou dinheiro, vai lá, gasta num momento legal. Isso é uma matemática muito, não difícil de entender. Você trabalhou, Deus te supriu, te deu, bababá, você ajuntou, fez um esquema, você vai descansar. Vou ficar lá na maior paz. A gente usa isso, mas isso não é realmente paz. Porque senão, quando a gente orasse por Jerusalém, né, como diz o salmista, Shalom, Shalom, Yerushalayim, orai pela paz de Jerusalém, nós estaremos dizendo que Jerusalém possa ficar sempre nas férias, curtindo na maior paz. Viver curtindo a vida. Não. É paz, serenidade da alma. A paz é a experiência de quem escolheu a serenidade que permite o recipiente da paz viver num ambiente conflituoso sem ser roubado da paz que possui. O ambiente conflito, mas a gente em paz. Quem tem poder tem paz. Paciência. Uau, esse é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Paciência. Quem tem paciência aqui, levanta a mão. Eu sou um ser paciente. Olha lá, temos alguns. Olha para trás para você ver, quando você vê alguém explodindo aqui, você fala, você falou que tinha paciência. Ele tem mesmo, Cíntia? Ele tem paciência. Aí, André. Porque também é quem autentica é quem está do lado. Tem paciência? Tem paciência, Josi? 3 vezes, Adão. Parabéns. Vamos ver se você tem mesmo. Paciência é poder. Ouve isso. Poder que nos faz esperar por aquilo que ainda nós não recebemos. Paciência é poder que te faz ficar tranquilo diante do que você não recebeu. Paciência é poder que permite o processo da espera formar o nosso caráter. Eu espero, e nessa espera eu estou permitindo o meu caráter ser formado. Agora vem a bomba, ouve isso. Quem não aprende a esperar, sujeito que não espera. Quem não aprende a esperar, não espera pelo que deseja. Quem não aprende a esperar, não espera pelo que deseja e, consequentemente, não recebe o que por um pouco esperou. Não recebe. É mais ou menos assim, não, eu vou esperar, daí não vou esperar nada. Aí deixa de esperar, esperou um pouco, perdeu o tempo que esperou e não vai receber nunca aquilo que por um pouco esperou. Porque não desenvolveu paciência. É fácil esperar por aquilo que a gente não recebeu? É fácil esperar por aquilo que a gente está esperando há muito tempo? Porque esperar por aquilo que faz pouco tempo é fácil. Mas esperar por aquilo que a gente espera há muito tempo, e às vezes esse muito tempo na vida de muitas pessoas, são anos. E anos. E anos. E anos. Mas só encontra o que esperou aquele que espera até o fim.
Eu acho que nesse processo a gente falha demais. Eu esperava e desisti. Eu quis e não quis mais. E quando disse não quis mais, perdeu-se todas as chances de ter aquilo que eu esperei um dia. E aí, tem um outro lado. Quando eu não espero e realizo, porque eu não quis esperar, meu Pai do céu, a conta é mais alta ainda. Quem tem poder, tem paciência. Amabilidade eu acho um poder fantástico. Porque a gente pensa quando é amabilidade que é uma pessoa dócil, aquela pessoa com um sorriso no rosto, aquela pessoa carinhosa, tranquila, ela vem e deixa todo mundo em paz, porque ela é querida, é fofa, é o fofo, ele é demais, ela é demais, você é fofa, minha filha. Agora, no grego, quando a gente ouve o amabilidade, a gente está falando de alguém que é, ouve isso, amabilidade é característica de alguém que é útil. Útil. É alguém que está sempre pronto para realizar algo em relação a quem precisa. É utilidade de serviço. A amabilidade está relacionada com, existe uma necessidade alheia lá, e eu vou lá para ser resposta dessa necessidade. É isso que o original está dizendo. Muito mais do que sorrisinho, querida, que bom, você é demais, te amo em Jesus, e tal, e tal, e tal. É você estar pronto para se encontrar com as necessidades de alguém. Como é que a gente está pronto para se encontrar com a necessidade de alguém? Você, antes de ouvir a necessidade, você já está pronto para pelo menos ouvir, responder, trazer conforto. Você ouviu isso? É estar pronto antes de se encontrar com a necessidade de alguém. Não é esperar a necessidade vir para... não, pera que eu vou ter que pensar, deixa eu ver. Não, eu já estou pronto. Estou pronto, pode falar. O que é? Isso é amabilidade. É estar pronto, é ser útil. Eu gosto do termo em inglês, é well fit for use. Well fit for use. Eu sou útil, estou preparado para encontrar com as necessidades dos outros. Quem tem poder é útil. Quem tem poder tem amabilidade. Quem tem poder não canta, a gente somos inútil. Os da minha época talvez cantaram. Eu cantei bastante. Sexto, bondade. Bondade nos diz respeito, também é um outro drama aí chocante, a uma qualidade interior. A bondade, às vezes, a gente associa com uma ação boa. Uma ação boa, a gente fala sujeito bondoso. Olha que pessoa, né, generosa, fez isso, socorro. Uma pessoa boa, pessoa boa. Bondade como poder, e aqui no texto está dizendo que é uma qualidade interior de alguém que reproduz aquilo que recebeu de Deus. Não é só ser bonzinho. Ele é tão bonzinho. Ela é tão boazinha. Não, bondade aqui, como fruto do Espírito, é você foi tocado e cheio da bondade de Deus. E a sua bondade não é só a generosidade, não confunda bondade com generosidade. Essa bondade aqui é algo interno, interior, ela está dentro de mim. Você sabe quando você descobre que uma pessoa é boa de verdade, ela tem bondade? É quando desgraçam a vida dela e ela mantém a consciência, a serenidade de não ser afetada por tudo aquilo que os outros causaram na sua vida. Ela se mantém em paz, de pé e não se transforma. Casais, nós temos bondade no nosso relacionamento? Você vai descobrir quando? Quando na hora da briga, de vez de você falar, eu estou reagindo porque você gritou primeiro, porque você começou primeiro, porque você... Não estou reagindo nada. Eu não sou afetado pelo teu descontrole. Que a bondade me encheu. Isso é bondade. Quando começar a brigar em casa de novo, eu falo para o seu marido, sua mulher, olha, bondade. Bondade está acabando. Bondade, então, é não reagir. Porque o bem que está em você é maior do que o mal que está no mundo.
E aí faz muito sentido, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o mal. Vença o mal com o bem, percebe? Então, bondade, eu carrego dentro de mim bondade que vem de Deus. Não é porque o André é bonzinho, o pastor é bonzinho. Não. Eu sou ruim pra caramba. Mas porque eu recebi bondade de Deus, essa bondade vai se alastrando dentro de mim, e aí eu vou experimentando uma reação de bondade quando tudo está amargo. Porque senão, é simplesmente viver em paz quando tudo está em paz. Viver dando sorriso quando estamos fazendo cócegas. Isso não é bondade. Bondade é o não reagir. Olha que coisa chocante. Você sabia que esse termo, bondade, nessa mesma forma que está aqui como fruto do Espírito, ela ocorre 4 vezes no Novo Testamento. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque em toda a literatura do grego, todo mundo aqui sabe que a literatura grega, a filosofia grega, só você pensar nisso, o quanto de texto não é isso? Não há bondade usada em textos seculares no mesmo sentido que o texto bíblico. Por quê? Por que a literatura não faz isso? Porque bondade real só Deus pode dar. Por isso que não há nenhuma pessoa boa sequer, não há um justo sequer, não há. Agora, quando a bondade entra na gente, a gente não reage com maldade. Quem tem poder tem bondade. Fidelidade, número 7. Fidelidade e fé andam juntas. Juntas nos resultados que produzem. É fiel quem mantém a sua fidelidade no que crê. Repete essa frase comigo. É fiel quem mantém sua fidelidade no que crê. Quem não mantém a fidelidade no que crê não é fiel. É fiel quem mantém a fidelidade no que crê. Eu cheguei no meu casamento um dia, na frente da igreja, com um pastor ministrando sobre mim, e eu disse para ele, eu prometo aqui diante de Deus, eu assumo um voto diante de Deus, que é na fartura, na dificuldade, na doença, eu vou estar com ela vai estar comigo. Agora, se eu sair de lá e falar, a situação não está legal, já vou tomar meu caminho, eu não estou sendo fiel àquilo que eu expressei a minha fé. Porque eu não vou expressar minha fé num casamento se eu não acredito nele, eu não acredito, então eu não caso. Eu estava lá com a Cecília porque eu acreditava no meu casamento com ela. Então eu fiz uma afirmação, e a minha afirmação é o que é? A consequência do que está dentro de mim. Agora eu tenho que ser fiel a essa afirmação. Porque senão não valeu nada. Então, é fiel quem mantém a fidelidade no que crê. E é por isso que em Abacuque 2,4, a primeira vez que a gente ouve essa junção de fé com o justo, que é o justo viverá pela fé, a ideia ali é fé e fidelidade. Ou fidelidade no que crê. Viverá, perceba, viverá, o justo viverá pela fé. É um comportamento e não uma afirmação impensada. Ela traz consequências, porque quem crê tem que se manter fiel ao que crê. Logo, quem tem poder tem fidelidade. E essa fidelidade é a permanência firme, segura naquilo que eu creio. Mansidão. Mansidão tem a ver com gentileza. Mansidão sim tem a ver com gentileza. Mesmo quando a situação gera um sentimento de controle, preste atenção nisso, de ação vigorosa, eu preciso agir com vigor. O manso age com vigor, mas com gentileza acima de tudo. O manso não precisa ganhar poder no grito. O manso não precisa dizer, você sabe com quem você está falando. O manso não precisa da carteirada. O manso não precisa justificar a sua autoridade. O manso vai com palavras brandas. Os guardas diante de Jesus, olha, ninguém jamais falou como ele. Está difícil fazer alguma coisa aqui. A gente esperava uma situação de revolta, ninguém vai me prender. Ou você olha para ele... É o mesmo caso lá do julgamento de Jesus, mas o que você tem para dizer contra você? Você é o Filho de Deus? Você que está dizendo. Mas se fala alguma coisa, olha, você só está fazendo isso porque você ganhou autoridade para esse momento histórico. Eu não vou discutir.
A cura está em suas mãos, nós cantamos. O controle está nas suas mãos, Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Senhor. É isso que a gente crê. Então, para que eu vou me estressar? Eu me estresso só para piorar as coisas. Eu perco a minha mansidão para piorar as coisas. Alguma vez você já se estressou violentamente, passou aquele mal-estar danado e falou, que delícia, como foi bom. Se você fez isso, aí sim você tem um capeta, eu vou expulsar no final do culto. Porque um ser humano livre de malignidades, ele fala, foi legal, foi ruim, fez mal para mim. Fez mal para mim. Não foi gostoso. Pais, vocês se sentem felizes quando vocês corrigem seus filhos? Sai corrigir, botei de castigo, aprender. Andrezinho a não mexer a bateria mais, infeliz. Você fica coração picado. Você fica coração arrasado. Se pudesse apertar um botão e eles aprenderem tudo, então, nossa, né, Sheila? A gente faria, né? Faria. Então a mansidão tem a ver com gentileza que não altera com o cenário. Eu me mantenho manso. Eu me mantenho com o coração num controle, reservado. Esse termo é muito importante, reservado. Como a gente diz uma pessoa, aquela pessoa é bem reservada. O que significa isso? Ela não se expõe muito. Mansidão tem a ver com ser reservado. Porque quem é que se expõe muito na antítese da mansidão? É o que grita, é o que explode, é o pavio curto. O grego está dizendo então para a gente, mantenha essa reserva, mantenha essa separação, não pira não, mantenha a sua mansidão. Quem tem poder tem mansidão. E por último, esse eu acho que é o predileto de todos nós, domínio próprio. Fala a verdade, né? A gente tem um poder jamais maravilhoso, né? Domínio próprio. Tem, né, Yara? Domínio próprio. No inglês, o termo aqui é self-control. Eu gosto bastante desse termo no inglês, self-control. O que nos transmite essa ideia de controle, domínio. Ou, eu preciso tornar-se mestre dos meus sentimentos. Você já se tornou mestre dos seus sentimentos? Você já, não sei se assim eu posso dizer, mas dizendo, você já masterizou os seus sentimentos, eles não descontrolam de jeito nenhum, eles estão sempre ali, tranquilos, você respira, conta até 10, até 20, até 1000 e fala, eu não vou me estressar. Domínio próprio é a maior lição para a gente grande mesmo. É agir com o direcionamento da mente de Cristo, e não com a minha mente, e não com a sua mente. Domínio próprio é viver a afirmação, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho vontade de reagir, eu tenho vontade de pagar na mesma moeda, mas eu recebi poder. E o fruto, e se poder gera fruto, e se o fruto do Espírito é poder ou a manifestação do poder, quem tem esse poder se controla. E o contrário disso eu também acho que é verdade. O descontrolado falta poder. O descontrolado aqui sempre fala, eu não queria ter feito isso, eu não queria ter falado isso. Que bom, fez uma vez, fez duas, fez três, está no average. Fez 4, fez 5, está legal. Fez 1000. Não, você está com alguma coisa que você precisa mudar a técnica. Não, mas eu sou uma pessoa até controlada. Mas se tocar, se você tem isso, se tocar nesse negócio, você não entendeu domínio próprio. Domínio próprio é poder falar de tudo com todos. Tem um monte de cristão que não tem domínio próprio nem para falar da fé. Porque quando começa a falar da fé com alguém que não tem fé, começa a brigar. Não, mas não sei o que, já cai para um ataque absurdo, já vira pessoal. Para, nós estamos falando de ideias. Nós estamos falando de posições, nós estamos falando de espiritualidade, isso não pode afetar. Deus me ensinou isso ainda na minha infância, gente.
Eu me assentava com um amigo na calçada, aquele momento, quem morou lá no Brasil sabe de brincar na rua, lembra a brincadeira de rua? Que você jogava bola na rua, ficava suado na rua, todo mundo cansava, sentava, e os pais iam chamando, fulano, vem comer, fulano, amanhã tem escola, aí vai voltando, um vai voltando, outro vai voltando, e eu ficava com o que morava bem perto da minha casa, tipo 3 casas da minha casa. Então a gente ficava sempre mais um pouquinho mais, porque nossos pais sabiam que estava ali. E ele era um católico romano de família, de tradição. E era muito engraçado, porque a sua mãe fazia novenas, fazia campanhas. Vamos fazer o terço, né, que chamava, aquelas rodas. E era muito engraçado, porque ela fazia isso e chamava eu para ir interpretar a palavra. Era a coisa mais louca. Eles liam e eu participava do texto, na hora da Ave Maria eu ficava calado, na hora do Pai Nosso eu fazia o nosso, né? Não as ofensas, aquelas diferenças de linguagem, eu ficava ali, nem estava entendendo nada do que estava acontecendo, e aí alguém lia o Evangelho e ela falava, o André vai explicar para a gente porque ele é crente. Coisa mais louca. E nós falávamos, o crente lê a Bíblia, então, como a gente não lê a Bíblia, o crente tem que explicar. Aí eles liam e explicavam, não sei se eu falava besteira, se eu falava, eu era muito criança. Mas eu lembro que eu sentava com esse amiguinho, a gente ficava conversando, porque eu ia com ele, eu quantas vezes ia até a porta da igreja dele com ele, eu era amigo, gostava dele, a gente jogava basquete juntos. Mas quando a gente começava a conversar, ele começava a ficar com raiva de mim, não, mas você está errado, não, você não beijou a santa hoje, você não fez isso. Eu falei, cara, eu não posso fazer isso, porque não está na Bíblia, eu não acredito nisso. Aí ele, não, e largava, batia a porta da minha cara e entrava. Foram muitas vezes. Aí eu, tchau, hein? Voltava para casa. Eu te confesso que naquela época eu nem entendia nada de domínio do Espírito. Você acha que eu estava assim, eu não posso brigar com meu amigo porque eu tenho domínio do Espírito? Nada, eu ficava, o que está acontecendo aqui? Por que ele está brigando comigo? A gente só está discutindo um negócio aqui, um ponto. Mas eu não conseguia. Anos depois eu olhei para lá e falei, ó Deus, obrigado pela tua misericórdia naquelas horas que o Senhor me ensinou a nunca fazer uma inimizade por causa da fé. Nunca faça uma inimizade por causa dos pontos de fé que você acredita. É muito chato, é muito triste, é muito feio ver um monte de cristãos que não conseguem conversar com ninguém se não for na panelinha do clubinho da fé. Isso só demonstra que, na verdade, falta o poder do domínio próprio. Que consegue examinar tudo, retém o que é bom. E se extrapolarem um pouquinho mais, falar, agora essa conversa tem que ser justa, desculpa, mas esse papo aí não vai dar para mim. Se você quiser falar da gostosona lá da rua, me tira dessa, cara. Não estou falando sobre isso. Tem um limite. Você quer falar das besteiras que você vai fazer na sua vida? Você quer falar sobre os erros que você vai fazer? Você quer falar para mim sobre os crimes que você vai fazer? Não, eu não me ponho nessa não, meu. Aí eu estou pondo uma barreira. Não contra você, mas contra o que você está falando. Então decida. Esse assunto não dá para a gente levar, porque eu não vou ficar falando sobre isso. Tem um limite. Tem uma forma de se colocar isso, mas não cortar, porque quando eu corto, eu demonstro que eu não tenho domínio próprio. Domínio próprio tem a ver, então, com essa condição de controlar os meus sentimentos pelo poder do Senhor. Pelo poder do Senhor, que nos dá condição de nos tornarmos senhores daquilo que nós sentimos. Quem tem poder, tem domínio próprio. Eu gostaria, então, de apelar para todos nós, gente, para todos nós essa noite, para a gente fazer essa autenticação do nosso poder. Porque você pode dizer hoje, como eu digo e como eu creio, sim, nós esperamos um dia e uns esperaram porque queriam o significado da vida. E Deus foi lá e alcançou. Outros foram alcançados mesmo sem esperar. Né? Se você nasceu no lar do Evangelho, você foi alcançado sem esperar, já era parte da sua vida, você nem percebeu. Foi encontrado. Você e eu recebemos o Espírito. Recebemos a condição de ser imersos nesse Espírito todos os dias, como dissemos a semana passada. Podemos todos os dias dizer, Espírito Santo, me batiza de novo, me enche de novo. O Espírito Santo nos deu poder, mas a gente precisa ter autenticação disso.
Se você é casado, então, em nome de Jesus, pega essa semana, pega essa lista, discuta em casa. Vamos pegar a listinha, colocar na geladeira, e um vai falar do outro. Eu autentico que você, André, é paciente, como a Cíntia fez. E você fala, eu autentico que você, Cíntia, é isso, é aquilo outro. Eu autentico que você, Eduardo, tem domínio próprio. Eu autentico que você, olha, você não é gentil não, viu? Você é safado. Você é safado, gentileza não. Tem uma carinha de facinho, mas você é um osso duro. Você não encontra com as minhas necessidades. Você quer que eu me exploda, resolva aí. Isso é coisa tua. Vamos fazer essa autenticação, porque essa é a parte complicada do poder. Ferramenta, que nós falaremos depois, são dons de Deus. Martelo, serrote, maravilha. Mas a autenticação do fruto é lição de casa para o resto dos nossos dias. Então, acheguemos-nos a Deus uma vez mais essa noite, vamos chegar na cruz de Cristo e falar, Senhor, em Teu nome me ajude a viver essa dimensão de poder. Na cruz de Cristo, ajuda-me, Senhor, a receber mais essa condição de analisar minha vida e ver que eu tenho resultados do Teu poder em mim. E não simplesmente volume na minha vida, na minha alma. Nós vamos cantar uma música aqui agora. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.